E aí pessoal, bem-vindos à aula sobre clusters do Databricks. Nós vamos quebrar isso em 3 tópicos, que é compreendendo os clusters do Databricks, como criar um cluster de baixo custo e boas práticas e cuidados com clusters. Primeiro, o que é um cluster do Databricks? Um cluster é um recurso computacional, ou seja, é como se fosse um motor do Databricks de verdade. Um cluster é a associação de um ou vários recursos de computação que é comandado pelo mesmo nó. Você precisa saber toda a parte técnica? Não, mas você precisa entender que um cluster é um aglomerado de recurso computacional que vai ter um processador, uma memória, vai ter também um armazenamento, mas não é a função do cluster de armazenamento, beleza? Bom, aqui existe um menu só para isso, que é um menu Compute. A gente pode criar vários clusters, cada cluster vai ter a sua configuração do seu tamanho, da sua versão, qual o software que está rodando dentro daquele cluster. E existem também vários tipos de cluster. Existe um cluster individual, existe um cluster de trabalho, um cluster compartilhado, existe um cluster que ele é feito para cargas grandes e em paralelo. Ou seja, existem vários tipos de cluster que a gente vai entender com mais detalhe como que cria. Mas é importante você entender que sem um cluster você não consegue fazer nada dentro do Databricks, porque ele é de fato o principal recurso ou o único recurso computacional do Databricks. Sobre criar um cluster de baixo custo, eu sempre chamo atenção para isso, porque quando a gente está trabalhando com Databricks, as pessoas têm dúvidas do custo. E todo o custo do Databricks, ele gira em torno do tempo que o seu cluster está ligado. Então, se você criar um Databricks e não deixar nada rodando, nunca ativar o cluster, você não vai ter custo. Mas se você deixar um cluster rodando quando não deveria, você vai ter um custo indesejado. Então, é super importante a gente falar de cluster porque está diretamente ligado ao custo. E nessa imagem aqui, eu criei um cluster de baixo custo para justamente mostrar como que isso ficaria aqui para vocês, tá? Alguns detalhes bem importantes só dessa imagem, dessa foto aqui. Esse cluster de baixo custo, eu fiz ele single node, que quer dizer que ele tem um nó único, então ele não é várias máquinas, ele é uma maquinazinha só trabalhando como um cluster. Eu criei somente para o meu usuário, mas eu poderia dar acesso a esse cluster para várias pessoas. Eu estou usando a versão mais atualizada do Scala, né, esse software que está rodando no meu cluster. E aqui tem um ponto super importante que é para desligar esse cluster depois de um tempo de inatividade. Isso faz o cluster em geral ser de baixo custo. Não adianta eu criar um cluster simples e deixar ele rodando um mês todo. Não é uma boa prática, a não ser que fosse extremamente necessário, tá? Para criar um cluster de baixo custo, é mais ou menos por aqui. A gente vai ter mais detalhes sobre isso, mas a gente já vai para uma boa prática e cuidado com o cluster, tá? Então eu falei que o cluster ele é o motor do Databricks, que a gente tem vários tipos de cluster e eu sempre recomendo a gente optar pela versão de menor valor, até que a gente saiba que precise aumentar o tamanho do cluster. Um ponto super importante para isso, depois que a gente fez a configuração básica, é a gente marcar essa opção de autoterminar o cluster depois de um determinado tempo de inatividade. No passado eu usava 10 minutos, só que às vezes tu trocava de aba, tu ia responder alguém e o cluster desligava. Então eu deixo 20 minutos ou meia hora, é tempo suficiente para o cluster ficar ali aguardando e se a gente terminar o trabalho do dia, o cluster vai desligar meia hora depois se a gente não deixar nada executando, tá? Então, super importante esse cuidado com o cluster, porque todo o custo do Databricks está associado ao uso de cluster, então você tomar cuidado e fazer essas boas práticas vai evitar custos elevados ou custos indesejados na sua arquitetura. Essa foi a nossa aula de clusters. Próxima aula, vamos falar dos cadernos do Databricks. Beleza? Te vejo lá.